pessoal, mais um programa especial da Araribóia Rock 10 anos. Hoje com o criador do evento, Pedro Deluna. Pedro, Lucas. Muito obrigado por você vir aqui. Cara, você é criador do evento, o Araribóia Rock, mas eu queria que você falasse um pouco antes, assim, da sua formação aqui em Niterói, de adolescência. Você já escutava rock, tinha espaço para ver show, como era? Por incrível que pareça, sem tecnologia que você tem hoje, os anos 90 eram muito melhores. Não é papo de saudosismo, papo de gente antiga, mas você chegou a ter uma opção absurda de eventos gratuitos ou pagos, e você tinha uma galera que era muito unida. Eram poucas bandas, não eram tantas, e talvez por isso elas eram mais unidas. Não existiam essas coisas de alugar som, era raro alguém alugar som. Realmente cada um levava uma parte do som e fazia os eventos. Havia uma cultura de skate muito forte, as pessoas realmente se encontravam na rua, né, para andar de skate, para tomar cerveja, havia todo esse contexto. Acho que até a imprensa da cidade, aquela imprensa menor dos jornaizinhos, era também mais bacana, dava mais espaço. Eu mesmo cheguei a ter uma coluna em jornal de bairro. E tinha, claro, a Rádio Fluminense. A gente não pode dizer que a Fluminense não teve importância, teve muita. Ela foi muito inspiradora para todos nós. O meu início, inclusive, foi trabalhando na Rádio Fluminense. Quando eu entrei na UF, no curso de comunicação, logo consegui estágio na Fluminense, fui o primeiro da turma e já levei 2 pessoas para lá. Porque o espírito era muito esse de ajudar. O espírito não só do rock, mas eu acho que essa minha geração tem uma coisa muito de dar as mãos e não tão competitiva quanto hoje em dia. E ainda por cima a gente tinha a cultura do cassete, que eu acho que reforça essa coisa solidária de, pô, você é legal, para você eu vou gravar. E eu gravava para você o meu vinil ou minha demo. Então, como não era tão fácil como hoje, que você baixa e apaga e baixa de novo, então havia muito essa coisa de, pô, você é meu amigo, para você eu gravo, e aí a gente passava um para o outro. Então era dentro desse contexto que eu entrei aí no mundo do rock. Bom, você falou desses espaços que construíram a cena de Niterói, anos 90, agora anos 2000, mas e as bandas? Assim, quais bandas foram importantes para a cena se consolidar, se fortalecer? Cara, a gente teve muitas bandas importantes em Niterói e uma coisa que tem que ser destacada, houve uma diversidade muito maior de estilos. Você tinha o Noitebó, que era um som bem experimental, com Filhos do Totem, que era uma banda de hardcore mesmo, bem pegada surf skate. Tinha o Bendiz, que fazia um punk rock com influência de ska. Seu Madruga Veste Preto, que era uma banda de hardcore também bem hardcore. A Kombi, que pega crianças representando São Gonçalo. Tem muitas bandas que seria injusto, às vezes a gente esquece de uma ou outra, mas acho que o Noitebó, Defeitos também foi muito importante, porque essas bandas foram as bandas que viajaram, que acabaram levando o nome de Niterói para fora, né? Que era uma das coisas que eu tinha como missão para mim. Quando eu comecei a fazer fanzine e viajar para todos os festivais no Brasil, coisa que eu faço até hoje, a ideia era essa, pô, vocês vão saber que existe Niterói. E aí você chegava cheio de material, dava para todo mundo e divulgava Niterói, né? Você vê, eu nunca fui de prefeitura, secretaria de cultura, nada, mas eu fazia um trabalho de embaixador cultural dessa cidade, e as bandas também. Queria que você falasse um pouco também da situação de Niterói nos anos 90, principalmente, com relação ao Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que tinha um rock muito forte na época, assim, né? A gente lembra muito das bandas dos anos 90 do Rio de Janeiro, são bandas importantes até hoje, assim. Essas bandas vinham pra cá, vocês iam pra lá, teve uma relação de troca? Assim? Tinha uma circulação bem legal. Todas as bandas que você possa lembrar assim, nos anos 90 que tiveram uma relevância, desde Funk Fuckers, Cabeça, Matanza, enfim, várias, Canastra, que não era nem Canastra, era Cabola Tequila, todas tocaram em Niterói nos anos 90 e várias de Niterói tocaram no Rio. E era interessante que como é que rolavam essas trocas? Muitas vezes era por carta, né? Porque ninguém tinha celular, né? Fax, nem nada, né? E-mail veio no final dos anos 90, então era muito carta ou se encontrando nos shows. Não tinha jeito, você tinha que ir para o show. Hoje é tudo muito mais virtual, mas na época, se você não saísse de casa e fosse no show, você não pegava o fanzine, não pegava o flyer, não comprava a demo, você não ia saber o que acontecia. E era nessa que, você é o cara da banda, eu sou o cara da banda, vamos trocar show. E existia muita parada de trocar show. Faz um pra mim, que eu faço um pra você, né? Havia muito isso. Tinha uma banda chamada Cabeçudos,
que junto com o Camundongos eles agitavam muito a zona oeste do Rio. Os shows eram na MHS Skate Park, os mais antigos vão certamente lembrar. No meu livro eu falo muito desse passado, né, de trocas. E era isso, acho que era uma união, sabe? A coisa não era tão mesquinha de, pô, vou te facilitar e você vai aparecer mais do que eu. Não tinha esse pensamento. Era, vamos todos nos divertir, fortalecer o underground. O papo era fortalecer o underground, que era o que a gente queria. E falando sobre o Araribóia Rock, como é que foi a primeira edição do evento? A primeira edição aconteceu na Praça do Vital Brasil, que é uma praça muito bacana da cidade, infelizmente muito pouco aproveitada, que foi muito bacana porque ela já tem uma pista de skate ali do lado, né? É uma praça bem arborizada. Então a gente montou o palco, era super gratuito, a galera andando de skate, do lado tinha um posto de saúde, que era providencial caso alguém caísse ou passasse mal. Que num show de rock é uma preocupação que você tem que ter. Eu já vi coisas acontecendo aí nessas edições que eu fiquei muito preocupado, então é uma coisa que realmente não pode achar que não é sua responsabilidade, porque é você que está fazendo o evento. Então, nessa primeira edição, que foi em 2005, a gente comemorou um ano do Araribóia, foi só bandas de Niterói, muito bacana, porque hoje, inclusive, a galera que ainda está tocando, se vê novinho lá, começando, imagina, né? São 10 anos atrás, 10 anos muda muito. A gente ganha cabelos brancos, barba, né? As meninas mudam muito também. E aí foi um grande sucesso. A gente ficou numa tensão de se ia chover ou não, mas acabou que não choveu, deu tudo certinho, a prefeitura botou um palanque e um som pra gente. E acho que ali foi realmente o grande motivador. Foi a partir dali que o festival passou de fato a ser anual, com essa pegada de tentar ser um resumo dos destaques do ano. Quem eram as bandas que, por algum motivo, se destacaram naquele ano, era assim que era feita a curadoria. Claro que ele foi mudando um pouco ao longo do ano, cada um tinha a sua particularidade, mas a gente tenta pegar um apanhado mesmo. Quem é que está no momento legal, né? Tanto que esse ano, uma banda de Niterói está como headliner, porque o cara abriu pro Mark Ramone, que lançou por um disco muito bom, um disco super elogiado. Então, fez duas coisas muito relevantes. É uma banda que a gente acha que, se o pessoal de fora olhar, eles vão sair de Niterói. Não vai tardar para eles caírem para São Paulo, para outro lugar. Qual é a banda? Nardones. E eles já fizeram alguns shows em outras cidades? Ou... Já fizeram shows, disso que inclusive tem um fã-clube em Petrópolis agora. E realmente, eu fiz um show com eles que veio uma galera, uma van de Petrópolis para ver eles. Eles estão aí tocando muito, diz que em São Paulo tem um público muito grande para horror punk, que é o estilo deles, né? Que é pintar cara, meio Misfits. Assim. Porra, meio Misfits. Inclusive, acho que teve um cara que tocou com o Mark Ramone, que era do Misfits, e eles ficaram emocionados, porque o cara viu o show, né? Elogiou e disse que eles parecem Sister of Mercy e tal. Então, assim, é uma banda que tá num momento legal, sabe? Você tem que pegar a banda no momento. Porque, às vezes, fico chateado, esse ano eu queria ter tocado. Mas, às vezes, no ano que vem, teu momento vai ser melhor ainda, porque você vai estar numa crescente legal, e aí vai ser bom pro festival, vai ser bom pra banda. Você tem que casar os interesses, né? O festival, o Araribóia Rock, nasce em 2005. Em 2005 é quando a Abrafim, Associação Brasileira de Festivais Independentes, está se articulando. A gente falou aqui do Abril Pro Rock, o Paulo André foi muito importante, né, para essa movimentação. Quando nasce o Araribóia Rock, o Araribóia Rock nasce ligado à Abrafim já? Ou isso demorou um pouco? Não, a gente nunca nem participou da Abrafim. A gente tinha que se filiar, tinha que pagar uma inscrição e tudo mais. E como a gente não tinha renda, pagar uma inscrição significa sair do meu bolso. E aí era muito difícil, porque eu não podia também só ficar sustentando aquela coisa de deixa eu pagar para a gente ser de uma associação que a priori também não se revertia em nada. Acho que a coisa mais relevante que eu lembro da Abrafim, tirando um edital da Petrobras, que ela conseguiu ter uma cota, em troca ela tinha que botar uma banda sul-americana, foi uma parceria com a Cerveja Sol. Teve um ano que todos os festivais ganharam a cerveja para vender. Isso foi bem legal. Mas eu não consegui ver muito retorno, então estar ou não estar na Abrafim não era uma coisa fundamental para o sucesso do festival. Não era relevante para a Araribóia naquele momento? Não. Mas você acha que a Abrafim foi relevante para os festivais independentes como um todo? Acho que sim, teve muita coisa importante ali. Uma delas foi a organização de um calendário, porque os próprios festivais batiam data. Isso era horrível. Porque como eles não se falavam, puta, Mada vai cair, sei lá, no mesmo dia do Goiânia Noise. Puta, que péssimo, vai dividir imprensa, vai dividir público, vai dividir banda. E aí eles começaram a montar um calendário. Então cada um programava suas datas e aí você tinha um calendário anual. E a ideia conceitual, que era muito boa, era vender aquele calendário inteiro para um patrocinador.
que, sei lá, uma cervejaria comprasse e tivesse um ano de festivais. Essa ideia era muito importante, muito genial, que o pessoal da FBA ainda tenta fazer isso, né? Pra gente seria ótimo, imagina, o único festival do Rio é o Horário Boia Rock. Se a gente for contemplado, que cervejaria ou que marca não vai querer estar no Festival do Rio, né? A gente tenta, é um sonho que não acabou ainda não. O pessoal está tentando se articular, mas a distância geográfica atrapalha, né? Cada um mora numa cidade, então é difícil se encontrar. A gente se encontra nos festivais, mas vamos tentar. Hoje existe o FBA, Festivais Brasileiros Associados, e o Horário Boia Rock faz parte do FBA. Né? Como você vê agora fazer parte dessa associação e qual que é a diferença básica da Abrafim para o FBA? Fazer parte tem, entre outras coisas que eu falei anteriormente, de você negociar em bloco e pedir em bloco, tem uma troca muito legal de informações. Então, às vezes o pessoal bota lá num grupo fechado que a gente tem. Pô, a banda gringa tal tá vindo no Brasil, o cachê é tanto. Pô, galera, quem se interessa aí, mesmo que não seja para o festival, para fazer shows isolados, porque isso dilui o custo. Se a banda vem aqui para tocar só, sei lá, em Goiânia, mas ela também fizer São Paulo, BH, pô, o custo disso aí, dessa passagem lá, dos Estados Unidos, pode ser rateado por essa galera também. Então tem essa troca que eu acho que é bem saudável, que acontece entre os festivais, e trocas de experiências também, o pessoal manda, tem esse edital aberto, coisa e tal, né? Então tem uma coisa que é boa. Agora a diferença da Abrafim basicamente são as pessoas. Eu acho que a galera que ficou na FBA é a galera das antigas, é a galera que começou a fazer festival com grana do bolso, que tem underground na veia, que não é ligada a partido político. Acho que é uma galera mais original, mais verdadeira. Voltando a 2005, assim, no primeiro festival, na primeira edição do festival, você disse que foi numa praça, Vital Brasil, gratuito. Isso. Qual a importância, assim, você vê do festival ser gratuito? Acho ótimo. Se eu pudesse, todos seriam gratuitos, de verdade. Sempre imaginei o Festival Horário Boia Rock como uma coisa gratuita, pública. Se pudesse ser 2, 3 dias, uma semana, melhor ainda. Porque a gente viveu uma época que a gente via acontecer em Niterói um pré-Réveillon. Então, eles montavam o palco do Réveillon na praia e durante a semana todas as bandinhas iam tocando. Porque o cara não quer nem ganhar, o cara quer tocar naquele palcão, na praia de Caraí, para o amigo ir lá e ver ele tocar. Olha só, é uma coisa tão simples. É só você abrir o palco dias antes e deixar, vai programando as bandinhas. Então, se eu pudesse, era isso que eu faria. Um pré-festival que acontecesse muito tempo antes. Né? Aí, infelizmente, no ano seguinte, a gente teve que fazer num lugar privado, não que tenha sido ruim, foi muito bom, foi no Texas Bud, que era o antigo Bedrock, foi muito legal, acho que foi um festival que a gente trouxe Mop Top, Canastra, enfim, foi muito maneiro também, só que foi pago. Quando você vai para o lugar privado, você tem que cobrar. Aí no terceiro a gente já voltou para a praça, fizemos na Praça do Cinema Icaraí, de graça. Né? E foi maneiríssimo, nunca esqueço do pessoal do Caras de Vidro, levou uma melancia, jogou uma melancia do palco, falou, se tem que aparecer, tem que pendurar no pescoço, acho que o cara entrou com, acho que foi isso, acho que ele entrou com a melancia no pescoço e jogou na galera, tem aspirações, né, cara, que são legais, né? Aí em 2004 a gente foi no Teatro Popular de graça, né, que foi que acho que foi o melhor até hoje, os 2008, foi 4 anos do Horário Boia, e assim ele vai tendo, cada ano é uma história, cara. A gente só tentava não repetir os lugares, tentava circular mais pela cidade. Esse ano a gente vai repetir o do ano passado, porque não tem lugar, mas é isso aí. Mas se pudesse ser no Teatro Popular todo ano? O ideal. Eu acho que o Teatro Popular é a casa do Festival Horário Boia Rock, é o lugar que tem mais a ver com a gente, porque é popular no nome, porque é no centro, porque dá para o cara de São Gonçalo, Maricá, Macaé, mas já todo mundo vir, o cara do Rio encosta de barca, vem de ônibus, para ali, é o melhor lugar. Mas, enfim, aí o que a gente soube também que depois daquele episódio da Boate Kiss, houve uma reformulação das leis, então as exigências para ter um evento lá, como qualquer lugar gratuito ou grande, mudaram. Então, a gente teria que ter mais banheiro químico, mais grade, mais segurança. E para um festival sem grana, puta, tudo isso é custo. Tudo isso é mais coisa que a prefeitura tem que colocar. Então, a gente não conseguiu repetir lá depois de 2012. Foi a última vez que a gente fez lá. Quando você pensou, assim, estava formulando o Horário Boia Rock, qual foram os festivais que você viu, que você achou legal de se inspirar? Qual foi a situação assim para fundar o Horário Boia Rock como festival?
Abriu Pro Rock. A Pro Rock sempre um festival muito para frente, muito ligado nas tendências. Inclusive, acho que o primeiro que eu vi com tenda eletrônica. O Porão do Rock. Puta, o Porão do Rock é muito inspirador. Porque, inclusive, ele circula num nível assim, de muito dinheiro, sabe? Eu acho que o Porão do Rock, se não me engano, o orçamento deve ser de 1 milhão para cima. Assim, é um festival muito grande. E foi o primeiro festival que eu vi a latinha da Skol com a marca do festival. Aí no outro ano o patrocinador era a telefonia, aí acho que era Brasil Telecom. Tinha o cartão telefônico do festival. O Abril Pro Rock agora, nos últimos 2 anos, fez a Pitu. Eu tenho a patrocínio da Pitu, tem a cachaçinha lá, Pitu Abril Pro Rock, eu tenho essa garrafinha. Esses dois me inspiraram muito. E tem outros menores, né? O Demosul de Londrina, o Goiânia Noise muito, porque o Goiânia Noise é feito por pessoas que verdadeiramente vêm de uma origem underground, que já tiraram muito dinheiro do bolso, acho que é um festival muito inspirador também. Agora no Rio, Super Demo, Maitá para Peixe, eram 2 festivais em pé, infelizmente os 2 acabaram. O Maitá para Peixe também acabou, o Ruído veio depois, mas inspirou muito também. Mas só voltando um pouco, você falou teve uma época muito frutífera. Qual foi essa época? Assim? Os 5 primeiros anos. Acho que 2004 a 2009 foram esses anos que estava mais intenso, não só porque o Horário Boia estava rolando não, porque a cena estava legal, sabe? Como tinha muito evento, muita banda, isso teve muito público. O público começou a crescer. Pô, tá tendo um show em Niterói, em São Gonçalo. Pô, São Gonçalo tinha uns festivais lá de 3 palcos, 1 milhão de bandas, todo mundo tocava. E que independente de ser bom ou ruim, isso movimenta a cena. Né? Então a gente tinha essa parceria com a galera. E aí o que acontecia? Toda semana mandando release para jornal. Toda semana. Então as pessoas viam, porra, Niterói e São Gonçalo são os melhores lugares para tocar, porque lá tem show toda semana. Independente se era bom, se era lotado, mas tinha show. Então acho que esse período até 2009 no máximo foi bem legal. Depois começou uma curva para baixo, que eu acho que a gente continua nessa curva para baixo, infelizmente. Não estou vendo uma retomada não. Pode acontecer. Há pessoas que dizem que são ciclos. Então vamos acreditar que são ciclos e que daqui a pouco sobe de novo. Pedro, muito obrigado por uma entrevista. Obrigado a você, a toda a equipe do seu programa, do seu documentário, da MTV. Todo mundo que assistiu a gente também, muito bacana essa discussão. Valeu, que o Araribóia 10 anos seja ótimo e que venham mais 15, 20 anos. E que vocês possam estar no festival, cobrindo ele para a gente fazer um pós e o pessoal podendo ler o livro também, o Niterói Rock Underground. Eu conto muito dessa história aqui nele. Mais uma vez, obrigado.